Eu sempre me considerei uma pessoa com rara capacidade de autocontrole. Eu nunca deixei que as minhas emoções tomassem conta de mim e definissem as minhas ações. Graças à educação que recebi de meus pais, eu formei minha personalidade de tal forma que, no caso, eu sou quem domina meus impulsos e não o contrário. Peço desculpas se ofendo alguém a mencionar isso, mas em minha opinião, não existem pessoas mais fracas aquelas que não conseguem dominar seus impulsos e principalmente sua língua. Eu aprendi uma frase muito importante com o meu avô: no silêncio, você aprende. O silêncio é uma virtude. Estou mencionando isso porque ao longo dos anos, eu guardo um segredo que me aflige todos os dias e não suporto mais guardá-lo. Eu estou compartilhando essa experiência de forma anônima, ao menos para aliviar o peso da minha consciência. Há mais de 2 décadas me obrigaram a ficar calado, inclusive ameaçado, temo por minha vida. Por esse motivo não vou revelar o meu nome, a cidade e nem o país o qual eu vivo. Temo que talvez ao desenrolar desse fato alguém possa me identificar. Durante os anos me senti humilhado devido a um fato que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo pode ser de grande utilidade para você proteger a sua própria vida, uma vez que infelizmente todos nós estamos vulneráveis a passar pelo que eu passei. Sei que muitas pessoas podem zombar do que eu irei relatar, mas são vocês que decidem zombar ou considerar um pouco sobre o assunto. Antes de começar, eu quero dar um conselho e peço que guarde bem essa informação. Independente se você acredita ou não, eles existem, estão aqui há séculos e nos observam sem nos darmos conta. Apenas o que eu posso dizer sobre mim é que eu sou militar aposentado do Exército, a mesma instituição que me expulsou. Era a madrugada do dia 25 de dezembro de 1979, em pleno Natal. Eu estava conversando com meu amigo de batalhão e de adolescência, que por respeito vou chamá-lo aqui de Carlos. Enquanto fumávamos nossos cigarros apoiados em um dos pilares que estávamos fazendo plantão naquela noite, um silêncio relaxante reinava em todo o quartel. Estávamos longe da cidade. Às vezes víamos fogos de artifício no céu estrelado. Para mim e Carlos não era a primeira vez que tínhamos que estar de plantão em noite de Natal. Enquanto Carlos falava comigo, ele tinha um olhar distante, distraído com seu isqueiro. Talvez imaginando como seria a sua noite de Natal se ele pudesse passar junto com sua família naquela noite. Eu perguntei a ele se iríamos pescar se tivéssemos a oportunidade. Ele sorrindo me disse que seria o primeiro a pescar um peixe bem grande, e eu seria o primeiro a cozinhá-lo. Nossa conversa foi interrompida por mais fogos de artifícios que brilhavam no céu. Foi alguns segundos depois que percebemos um estranho fenômeno. Quando as últimas luzes se apagaram, havia uma que não se apagou. Ela permanecia brilhante e começou a fazer movimentos estranhos. Carlos me perguntou o que poderia ser aquilo. Obviamente aquilo não era um fogo artificial, e pelo seu aspecto tampouco poderia ser uma estrela. Aquilo alternava cores desde branco a azul e verde a branco. Aquilo era algo que eu não conseguia definir a princípio o que era. Curiosos para saber o que era aquilo, continuamos observando. Aquela coisa começou a mover-se em nossa direção, ou melhor dizendo, em direção ao quartel. Nesse momento, aquela coisa tomou velocidade. Meu companheiro disse que deveríamos avisar as autoridades, porque poderia ser um helicóptero ou avião que poderia oferecer algum perigo. Porém, desistimos quando aquela luz parou de repente. Começamos a ter medo quando aquilo em alta velocidade se moveu em forma horizontal. Ficamos perplexos. Nos olhamos perguntando que raios era aquilo. Creio que se passou alguns segundos quando o pior aconteceu. Começamos a escutar um zumbido. Por instinto levei meus dedos aos meus ouvidos. Aquele zumbido continuava. O ar mudou, ficou pesado e fazia bastante calor. Aquele som ficava cada vez mais intenso. Estávamos na lateral do quartel. Não havia prédios perto dali, mas sim muitas árvores nas redondezas. Estávamos sozinhos naquela parte. O zumbido aumentou ainda a sua intensidade. Era tão insuportável que tapei meus ouvidos com as minhas mãos. Eu percebi de que alguma maneira aquele zumbido não vinha do exterior. Parecia vir de dentro da minha cabeça. Aquilo definitivamente não era algo normal. Aquele zumbido parou repentinamente. Um silêncio sombrio tomou conta do lugar, me deixando refém dessa experiência inimaginável em minha vida. Eu sentia que perdi todos os meus sentidos naquele momento. Não sentia cheiro de nada, nem mesmo o cheiro do forte tabaco que tínhamos acabado de fumar naquele momento.
Eu tentei me virar para ver meu companheiro, mas eu não conseguia me mexer. Apenas podia mover os meus olhos, sendo a única forma que eu pude ver o Carlos. Eu vi algo que eu não acreditava. Carlos andava em direção ao monte, porém ele fazia de uma forma totalmente esquisita e robótica. Ele somente mexia os seus pés ao andar. O resto do seu corpo estava rígido como o meu. Com muito medo, eu tentei gritar ou usar minhas mãos para sacar a arma, dar um tiro para cima e chamar a atenção dos soldados no quartel. Porém, eu não conseguia mover, e minha voz tampouco saía. Algo invisível parecia me aprisionar. Uma luz potente e muito forte me deixou cego. Quando eu abri os olhos, eu estava deitado no chão, confuso e atordoado. Foi apenas um abrir e fechar de olhos. Agora tudo voltou a ser como era antes. O ar já não estava pesado. Eu conseguia me mexer e não estava fazendo mais tanto calor. Eu me levantei e corri até o meu companheiro também, que estava no chão a poucos metros. Ele acordou assim que eu toquei nele. O ajudei a levantar e ele perguntou o que aconteceu. Não entendíamos nada. Não tínhamos nenhum ferimento ou lesão. E estávamos em perfeitas condições de saúde. Rapidamente fomos em outro posto e falamos com outros 2 soldados. Eles disseram não ter visto e nem ouvido nada. Porém ficaram preocupados a nos ver tão assustados. Segundo eles, nós estávamos pálidos e nos pediu que fôssemos até a enfermaria para ser examinados, pois era evidente que tivemos algum tipo de alucinação. Carlos e eu evitamos falar sobre tal fato novamente. Não queríamos ser motivo de chacota entre nossos colegas de farda, e muito menos ser entrevistados por autoridades. Apesar de que para outros soldados parece que foi apenas alguns minutos atrás. Porém, quando nós vimos no relógio, percebemos que passou-se 2 horas. Nessas 2 horas não temos ideia do que aconteceu. Nossas memórias foram apagadas nesse interim. Por sorte, nada estranho aconteceu, e nos dias seguintes seguia tudo normal. Porém, o medo nos acompanhava em cada plantão ou patrulhamento. Após um mês, mais ou menos, eu comecei a perceber um comportamento estranho no meu amigo. No grupo de soldados que dividiam o mesmo dormitório, também estava Carlos. Certa vez, uma noite após terminar o meu plantão, eu o vi em pé parado em frente à janela, olhando para fora. Me aproximei dele e em voz baixa lhe perguntei se ele estava bem. Ele, no mesmo tom de voz, sem tirar os olhos da janela, me disse algo totalmente sem nexo. Ele disse: "Eles estão lá fora, observando." Eu, sem entender aquilo, perguntei o que ele queria dizer, porém ele não me respondeu mais. Ele apenas voltou para sua cama e dormiu. Foi algo aleatório e confuso para mim. Essa foi a última vez que eu falei com meu amigo, ou pelo menos o Carlos que eu conhecia. Ele deixou de falar de modo extremo. Ele não pronunciava nenhuma palavra e se comunicava apenas com gestos. Ao passar dos dias, eu tentei convencê-lo que me dissesse o que estava acontecendo. Do nada, ele começou a se comportar de forma totalmente oposta. Os outros soldados diziam que ele começou a falar sozinho. Se comportava de maneira rude quando interagia com seus colegas. Pouco a pouco, ele se tornou arrogante, mal educado e cada vez mais fechado. Havia ocasiões que ele ria e tirava sarro de tudo e de todos. Muitas vezes eu presenciei Carlos tratando alguns soldados com total falta de respeito, como se todos para ele fossem inferiores. Consequentemente, meu amigo passou a ser odiado por todos no quartel. Uma certa tarde estávamos no campo de treinamento. Sem querer, um soldado esbarrou em Carlos, que caiu no chão. O soldado pediu desculpas logo em seguida e estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. Porém, Carlos, olhando nos seus olhos, agarrou um dos dedos do seu companheiro e torceu até quebrá-lo. Todos nós ficamos perplexos com aquilo, não pelo fato de haver quebrado o dedo do seu colega, pois era uma técnica conhecida e que facilitava o processo, mas sim pela total violência de um ato desnecessário. Jamais eu vi Carlos agir daquela maneira. Obviamente, Carlos foi punido pelo ato. Como castigo, ele foi enviado para trabalhar na cozinha. Ali, basicamente, nunca podíamos vê-lo. Aos poucos, eu fui me afastando dele. Já estava desistindo de tentar descobrir o que estava acontecendo com ele para tentar ajudá-lo. Era evidente que algo muito sério estava acontecendo com ele. Ele era uma pessoa totalmente diferente do que eu conhecia. Ele era um cara muito gente boa. Tudo começou depois de termos aquela experiência estranha naquela noite. Um medo terrível tomou conta de mim. Eu pensava todos os dias uma maneira de falar com as autoridades, relatar tudo o que eu vivenciei naquela noite, sem se importar de ser chamado de doido. Meu amigo estava praticamente perdendo a lucidez desde aquele dia. Durante esses dias também, escutei rumores de que Carlos estava tendo problemas na cozinha com seus companheiros de farda. Todos se queixavam de sua conduta.
Um dos soldados relatou que Carlos simplesmente pegou um pedaço de carne crua e começou a comê-la diante de todos. Para todos parecia engraçado. Inclusive lhe tratavam com desprezo, faziam piadas devido à sua má reputação, mas para mim foi algo muito preocupante. Me partiu o coração ao ver que meu amigo se convertia em um lunático desconhecido. Em uma certa tarde, eu estava em um escritório organizando alguns arquivos. A porta estava aberta e um dos soldados me viu e começou a rir e disse que estava me procurando. Ele dava gargalhadas e me recomendou que eu fosse até o banheiro ver o meu amigo. O soldado disse que se as autoridades soubessem o que ele estava fazendo lá, imediatamente lhe dariam baixa por ser considerado louco. Eu fui até o banheiro preocupado, imaginando todos os bons momentos que eu tive com o meu amigo, momentos felizes que tivemos na adolescência. Quando eu abri a porta do banheiro, eu o vi em um canto. Carlos estava sentado no chão com um gato em suas mãos, o que às vezes era comum desses gatos entrarem por alguma janela que se encontrava aberta. Literalmente, Carlos estava comendo o pobre animal vivo. Ainda era possível ver o pobre animal mexendo as suas patas, lutando pela sua vida, tentando escapar das mãos de Carlos. Nessa mesma noite eu falei com um dos meus superiores. Eu contei tudo o que aconteceu, desde a luz que vimos no céu até o lapso de memória em que não conseguíamos lembrar de nada nas 2 horas seguintes. Para o meu espanto, o meu superior fez algo inesperado. Em um tom sério, de ameaça e quase me xingando, ele me ordenou a nunca mais falar sobre esse ocorrido com ninguém, se eu quisesse ainda permanecer no exército. Naquela noite eu não consegui dormir. Não importava a ameaça que eu recebi. O que me chamou a atenção foi a maneira que ele reagiu. Me fez notar que ele acreditou no meu relato. Pela sua postura, eu percebi que ele, e com certeza outros superiores, estavam tentando encobrir algo muito sério relacionado ao que eu e Carlos vivenciamos naquela noite. No dia seguinte, Carlos desapareceu do quartel. Após verificar, eu soube que ele foi levado para a cidade. Eu deduzi que o levaram para fazer exames psicológicos mais completos, ou talvez para mantê-lo longe dos demais soldados, ou provavelmente de mim. Após esse fato, eu tive conversa com outros superiores. Eu fui chamado outras vezes e tive que relatar a minha experiência estranha. Eu também fui tratado por um psicólogo do quartel, e mesmo ele afirmando que minha saúde mental estava perfeita, ainda assim eu fui informado dias depois que me deram baixa, pois foi constatado que eu era um esquizofrênico. Não importava o que havia diagnosticado o psicólogo, o que foi muito estranho. Era evidente a tentativa de esconder algo. Porém, antes que fizesse isso, eu ainda tenho mais para relatar sobre Carlos. 2 semanas depois, ele voltou ao quartel. Entre todos, eu fui o único que me alegrei a vê-lo. Estávamos no refeitório quando eu cheguei perto dele para avisar o que tinha acontecido comigo. Eu tentei fingir que nada aconteceu. Eu sorria e mostrava ser amistoso para quebrar o gelo. Eu perguntei como ele estava, porém, mais uma vez ele me fez lembrar que ele nunca mais voltaria a ser o mesmo. De maneira fria e arrogante, ele me deu uma resposta que me deixou perplexo. Ele disse: "Vocês são fáceis de manipular. É por isso que estão cada vez mais decadentes." A última vez que eu vi Carlos foi em um dos dormitórios quando me avisaram que ele havia brigado com outro soldado. Era o mesmo soldado que lhe havia quebrado um dedo. Eu não estava presente na hora, mas provavelmente aquele soldado aproveitou a oportunidade para tirar a satisfação e se vingar. Quando eu cheguei, a briga já tinha terminado. Todos que estavam ali estavam aterrorizados vendo aquela cena. De um lado estava aquele soldado no chão, já sem vida, ainda sangrando devido aos ferimentos. Pedaços de carne foram arrancados de seu rosto e pescoço. Do outro lado estava Carlos sentado no chão. Com suas mãos ele limpava o sangue que escorria da sua boca, enquanto mastigava um pedaço de carne que arrancou do soldado já sem vida. Carlos também saiu ferido. Ele sangrava pelo nariz. Porém, o mais assustador foi ver o líquido que saía do seu nariz. Carlos não parecia humano. A cor do seu sangue era tipo roxo bem escuro. Em questão de 1 hora, todos do quartel se mobilizaram em uma operação massiva. Éramos 9 soldados em total que testemunhamos aquele ocorrido com Carlos. Aquela cena bizarra. Fomos levados até uma sala onde esperamos para sermos interrogados pelos nossos superiores. Alguns superiores vieram de outras cidades após saberem do ocorrido. Um a um fomos chamados para falar com os superiores. Ninguém voltou para a sala onde estávamos. Eu fui o último a ser chamado. Eu estava ali diante das máximas autoridades militares do país. O que disseram para mim, suponho que foi o mesmo para todos os outros soldados. Um deles me disse: "Um soldado perdeu a vida em um lamentável acidente.
Ninguém estava naquele banheiro. Ninguém viu Carlos sangrar. Nada aconteceu. Ninguém sabe nada. Assim foi o que me disseram. É impossível viver uma vida normal nessas circunstâncias. No dia seguinte, Carlos novamente desapareceu. Das 9 testemunhas desse ocorrido, somente eu permaneci no quartel. Os outros foram transferidos para outras cidades e estados, impossibilitando qualquer forma de comunicação. Eu nunca mais tive notícia de nenhum deles. Depois disso, me deram baixa do exército, me fazendo lembrar daquela advertência. Hoje em dia, eu sou o único sobrevivente desse grupo. Por isso eu temo por minha vida, mas ao mesmo tempo me motiva a falar do que aconteceu. Carlos desapareceu da face da terra depois do que fez. Ou talvez o meu amigo desapareceu naquela mesma madrugada quando tivemos aquela experiência, sendo substituído sabe-se lá por quem, mas eu garanto a vocês que não era humano. A luz que vimos naquela madrugada foi algo sinistro, algo de outro mundo. Vivenciamos a sua presença sobre nós. Apesar de não haver me deixado marcas, hoje eu tenho certeza que nós fomos abduzidos por algo de fora da Terra. Às vezes, hoje em dia, eu percebo esse mesmo zumbido, em especial nas noites estreladas. Não importa onde ou com quem. Eu sempre tenho a sensação de estar sendo observado por alguém ou por vários. Provavelmente naquele momento, quando aconteceu aquilo, meu amigo foi substituído por algo estranho. Por isso ele me dizia que eles estavam ali. Hoje eu creio em OVNIs e aliens. Inclusive eu conheci um que gostava de degustar a carne, entre elas a humana.